Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre por que a conquista da cidade ucraniana de Pokrovsk é tão importante para o plano russo de invasão da Ucrânia. Nesta terça-feira, 27 de agosto, o ISW informou no seu tradicional relatório diário sobre a invasão russa da Ucrânia que as forças russas estavam alcançando ganhos importantes em direção à cidade ucraniana de Pokrovsk, em Donetsk. Segundo o ISW, foram feitos avanços importantes a sudeste da cidade, com diversas unidades ucranianas recuando para linhas mais próximas de Pokrovsk, com os analistas referindo que, pela observação dos relatórios e dos informes russos e ucranianos, Vladimir Putin destacou para o ataque contra aquela cidade os seus melhores e mais bem equipados soldados, com o ISW alertando que todo esse foco de Putin em Pokrovsk estava afetando a capacidade russa em outros setores, como na frente russa aberta em Kharkiv em maio de 2024 e no interior de Kursk, o que tem facilitado o avanço das forças ucranianas de invasão por aquele território russo. Mas por que Putin está assim tão concentrado em Pokrovsk ao ponto de enfraquecer outros setores da sua invasão? Como eu disse em outros vídeos aqui no canal, o principal elemento de qualquer guerra, capaz mesmo de determinar quem vencerá e quem perderá, é a logística. Não importa o treinamento e a motivação dos soldados, se eles não receberem comida, água, munições, armas, sapatos, meias, cuecas e capacetes, perderão a guerra. Tudo isso precisa ser entregue através de uma longa e muito complexa cadeia de suprimentos que costumam usar bases em pontos pré-determinados para facilitar a distribuição diária das toneladas de itens essenciais para os soldados na linha de frente. A Ucrânia tem hoje dezenas de bases logísticas espalhadas ao longo da linha de frente, com as maiores estando, neste momento, localizadas onde os combates são mais intensos, que é na região de Donbás, mais precisamente em Donetsk. Quando a guerra começou, uma das muitas justificativas dadas por Putin foi a anexação russa de todo o Donbás, o nome coletivo dado aos oblastes ucranianos de Lugansk e Donetsk que desde 2014 estavam mergulhados em uma terrível guerra separatista financiada pela Rússia. Com o início da invasão russa em 2022, o oblast de Lugansk foi quase completamente ocupado pelas forças russas de invasão, mas Donetsk continua resistindo, com cerca de 40% da região ainda em mãos ucranianas. Por isso é ali, naquele oblast, onde a Rússia está investindo a maior parte da sua força, com seus melhores soldados, blindados e aeronaves dedicados à conquista da maior parte daquele território. Mas, para fazer isso, a Rússia precisa, primeiro, destruir os principais eixos logísticos da Ucrânia na região, com um dos mais importantes estando localizado justamente na cidade de Pokrovsk. Quando olhamos o mapa, vemos que a cidade está a meio do caminho entre o norte e o sul do Oblast de Donetsk, com grande parte dos comboios ucranianos de suprimentos que chegam do norte de Kharkiv parando em Pokrovsk para serem catalogados e distribuídos entre os soldados combatendo naquele setor. Portanto, ao conquistar essa cidade, Putin alcançará dois objetivos muito importantes para sua invasão, com o primeiro sendo o já referido corte de uma importante via logística no setor mais intenso da guerra, e com o segundo sendo a divisão de Donetsk ao meio, o que poderá abrir caminho para futuras ações russas de cerco, tanto ao norte como ao sul. Além de tudo isso, Putin precisa urgentemente de uma grande conquista na Ucrânia para apaziguar os ânimos no Kremlin. Como sabemos, em maio de 2024, Putin abriu uma nova frente no norte de Kharkiv, esperando com isso avançar rapidamente pela região. Mas tudo aquilo que conseguiu foi criar mais um ponto de atrito, com os ucranianos lentamente empurrando os russos para fora da região. E em 6 de agosto, a Ucrânia invadiu a Rússia, ocupando neste momento mais de 1.250 km² e mais de 90 aldeias e cidades russas.
Com esses dois grandes reveses afetando profundamente a imagem de Putin na Rússia, que apesar de controlar com mão de ferro o país, teme, e com razão, o crescimento e o fortalecimento de grupos de oposição que, como sabemos, costumam se aproveitar de momentos de fraqueza da ditadura. Portanto, é para impedir isso e para tentar alcançar um dos principais objetivos que o levou a invadir a Ucrânia, que Putin está enfraquecendo outros setores para se focar em Pokrovsk, resultando em avanços russos importantes nos últimos dias.